Bom dia, gente. Bom dia. Iniciando aqui mais um devocional, dia 41 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. E hoje o tema é balde e toalha. Depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. João 13:5. Um dos comentários mais marcantes que já ouvi foi do meu marido, logo após o meu processo de conversão. Você é outra pessoa, ele disse na época. Reconheço que a mudança profunda que ocorreu em minha vida não foi obra de mãos humanas, mas do próprio Espírito Santo, porque somente ele tem o poder de realizar algo desta magnitude, e assim continua enquanto sou aperfeiçoada nele. Sim, quando Deus quer nos transformar, Ele não se contenta em arranhar a superfície, mas deseja nos tratar profundamente em nossas raízes. E Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso está lá em Apocalipse 3:20. Bom dia, Bel. Jesus não é o tipo de convidado que fica conversando à soleira da porta. A intenção dele é entrar, sentar-se à mesa, encarar o anfitrião nos olhos e desenvolver um relacionamento. Ou seja, Jesus quer profundidade nos relacionamentos. É a presença de Cristo unida aos ensinos divinos que proporciona as mudanças mais radicais e profundas em nosso interior. No meu caso, quando o jardineiro chegou à minha vida, ele trazia um balde e uma toalha. Quando Deus chega na nossa vida, Ele traz com Ele balde e toalha. Quando nós permitimos que Jesus e o Espírito Santo comecem a boa obra em nós, eles vêm com o balde e com a toalha. Isso mesmo, como naquela passagem de João 13. Cristo usou um balde e uma toalha para redefinir o conceito de grandeza. Naquela ocasião, ele nos mostrou que para estarmos aptos a sermos frutíferos no reino dos céus, precisamos saber ocupar os lugares mais humildes. Essa mudança de postura é apenas o início do processo de se tornar uma nova pessoa em Deus. Durante 3 anos e meio, os discípulos tiveram a chance de escutar o que ninguém jamais ouvira. Por vezes, Pedro ficava intrigado com o que Jesus dizia e agia de maneira muito reativa e carnal. Afinal, quem poderia engolir sem esforço verdades tão duras? Então, Pedro, a gente até conhece a personalidade de Pedro por ser uma personalidade forte, uma personalidade questionadora. Então, ele sempre foi muito reativo aos ensinamentos de Jesus. E muitos de nós somos como Pedro, né? Jesus, ele vem com seus ensinamentos, ele vem com as disciplinas sobre a nossa vida e nós ainda somos tão reativas diante do ajuste de Deus, né? Entretanto, após confrontos, consolos e muito investimento, notamos a mudança drástica em sua mentalidade e seu estilo de vida. Aliás, foi da boca desse intrépido seguidor do Messias que nasceu uma das declarações mais belas de todo o Novo Testamento. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Mulher, quando o Senhor começar a tratar e nutrir as suas raízes, Ele também mexerá em sua cosmovisão e redefinirá todos os seus conceitos equivocados a respeito do sucesso, casamento, liderança, maternidade e assim por diante. Por isso, tenha a simplicidade de sentar-se com o Mestre e permitir que ele transforme o seu interior. Escute-o bater e atenda a porta da sua alma. Deixe-o lavar os seus pés para que você tenha parte com ele e aprenda a fazer o mesmo pelos outros também. Permita que ele faça mudanças em sua casa interna chamada coração.
Ele mais do que ninguém conhece você. Esse devocional de hoje me faz lembrar de uma conversa que eu tive com uma das participantes do nosso devocional essa semana agora, se eu não me engano, foi quinta ou sexta-feira da semana passada. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? A gente estava partilhando algumas coisas, alguns insights, alguns testemunhos da nossa vida, a gente estava conversando. E nós duas partilhamos da mesma coisa, né? Como que depois dessa conversão, ela, assim como eu, ela também foi, né? Ela é da religião católica. Então, assim como ela cresceu dentro da igreja, sempre participou de grupos, fez catequese, crismou, enfim, todos os protocolos ali, conhecia a história de Jesus, já tinha participado dessas encenações da Paixão de Cristo e tudo mais, né? Mas a conversão de fato, mulheres, ela é diferente. A conversão, de fato, por mais que você esteja inserida dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, talvez você ainda não tenha vivido essa conversão. Talvez você esteja num processo, né? E ela, assim como eu, mesmo acreditando em Deus, tendo fé, ela ainda não tinha vivido uma conversão. E eu também não entendia muito como era esse processo. Só quem vive realmente é que consegue entender de fato o que isso significa. E a gente estava ali conversando. E ela também teve uma conversão recente ali o ano passado, assim como eu, né? 1 ano e meio ali, mais ou menos. E a gente estava conversando como que é verdade tudo o que ela traz nesse devocional hoje, né? Depois da nossa conversão, depois que a gente recebe Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, depois que o Espírito Santo ele passa realmente a fazer morada dentro de nós, parece que realmente somos novas criaturas. Parece não, né? Nós somos novas criaturas em Cristo. E é como a Viviane Martins, ela traz no devocional de hoje. Deus começa a trabalhar de uma maneira na nossa vida que as coisas mudam. A nossa mentalidade começa a mudar. O nosso conceito de sucesso começa a mudar. E a gente, com essa pessoa que eu tava conversando, né? A gente compartilha até de algumas histórias parecidas. E antes desse processo, nós estávamos conversando que nós tínhamos um conceito de sucesso muito voltado à riqueza, muito voltado a dinheiro, muito voltado a bens materiais, muito voltado a status, muito voltado a reconhecimento externo, reconhecimento das pessoas, ao que o status poderia nos proporcionar, a palcos que nós desejávamos estar, subir, sabe? Coisas assim que o mundo prega hoje mesmo, da mulher empoderada, da mulher que é fodona, sabe? Que faz e acontece, que é admirada pelas suas conquistas no mundo dos negócios, né? Então, muito status realmente, roupas sempre impecáveis, maquiagem sempre impecável. Então, esse estilo de sucesso. E ela, assim como eu, essa era a nossa conversa, como que é interessantíssima a forma que Deus trabalha e como que é muito natural. Como depois da nossa conversão, depois que nós passamos a conhecer, a entender a palavra e a viver do que Deus tem para nossa vida, como que esse conceito de sucesso simplesmente se transformou. E se transforma, gente, sem ninguém precisar chegar. Ninguém chegou em mim e falou: olha, Carol, o conceito de sucesso não é esse, não. É através do Espírito Santo que habita dentro de nós, que novos conceitos vão sendo criados dentro de nós, novas crenças vão sendo instaladas dentro de nós, novas prioridades vão fazendo mais sentido na nossa vida. Quando Deus começa a trabalhar de fato em nós, ninguém precisa chegar na gente e falar nada. O próprio Espírito Santo, ele vai ministrar em nosso coração. O próprio Espírito Santo vai dizer o que é certo e o que não é certo, qual roupa é mais adequada e qual roupa é menos adequada. Porque não é nenhum ser humano que vem para julgar o que a gente está fazendo, se é certo ou errado. Se o teu conceito de sucesso é mais certo do que o meu conceito de sucesso. Não. Simplesmente o Espírito Santo, ele vem e ele ministra em nosso coração. E ele começa a transformar todas as coisas de dentro
para fora. Então é isso que o devocional de hoje traz, né? Esse alerta de que quando Jesus entra na nossa vida, ele vem com um balde e com uma toalha, porque ele vem para fazer uma limpeza, ele vem para limpar, ele vem para restaurar, ele vem para tirar tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que não faz parte da promessa. E ele vai começar a trazer novos conceitos, nova mentalidade, nova vida, novas crenças, novos pensamentos. Mas isso requer o quê? Para que essa construção ela seja feita e para que seja com uma intensidade, numa velocidade que vai trazer mudanças ali imediatas. Relacionamento. É o que eu venho falando sempre. É você sair do devocional, é você pegar a Bíblia, é você ler a Bíblia, é você entender a Bíblia, é você buscar. Mas eu acho muito difícil entender a Bíblia. Comece a buscar no YouTube vídeos, né? Então, hoje eu vou ler aqui o capítulo 1 do livro de Mateus, por exemplo. Digita lá no YouTube, sabe? Capítulo 1 de Mateus na Bíblia. E aí ouça primeiro algumas explicações, aquele contexto geral do livro de Mateus todo, e aí depois você vai e lê ali aqueles capítulos, aquela Bíblia, e as coisas começam a fazer sentido, e aí você começa a pegar pequenos versículos e aplicar na sua vida, começar a aplicar no seu trabalho, na sua casa, e é dessa forma. E aí você começa a ter relacionamento com Deus através da oração. Na oração você fala com Deus e você também ouve o que Deus tem a falar com você. Você também pode ter entendimento a respeito da palavra, ter entendimento a respeito acerca do que Deus tem para nos oferecer através dos louvores, através de ouvir a palavra, através de pregações, de pessoas ministrando. Então, tudo isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos estar em constante contato com todas essas coisas para aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus. E à medida que a gente se aprofunda nesse relacionamento, ele vai limpando, ele vai sarando, ele vai curando, ele vai restaurando a nossa vida, tá bom? Então, esse é o nosso devocional de hoje e vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, querido Pai, querido Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar hoje para fazer parte do nosso dia, do meu dia, do dia de todas essas mulheres que estão aqui comigo, seja ao vivo, seja gravado, em qualquer tempo. Que o Espírito Santo possa vir no dia de hoje, nos direcionar, nos guiar, moldar, falar ao nosso ouvido de forma que possamos entender a tua voz, o teu direcionamento. Jesus, no dia de hoje, nós queremos abrir o nosso coração a Ti, para que o Senhor venha realmente fazer aquela limpeza no nosso interior, no nosso exterior, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor venha com a toalha e com o balde e que possa lavar tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Que possa lavar em nós tudo aquilo que precisa ser removido, tudo aquilo que precisa ser limpo para ser restaurado. Nós queremos aqui hoje, diante de Ti, nos colocarmos à disposição para sermos mulheres moldadas, para sermos mulheres reestruturadas. Está ali em nós, Jesus, o seu DNA, está ali em nós os teus ensinamentos, está ali em nós tudo aquilo que o Senhor deseja que nós modificamos e aprendemos em nossa vida. E venha ao nosso encontro, venha a nosso favor, nos ministrar, nos direcionar, nos alimentar, nos apoiar, nos ensinar todos os dias de nossas vidas. Nós desejamos ardentemente viver o novo em Cristo. Nós desejamos ardentemente nos relacionarmos de forma mais profunda com o Senhor. Nós desejamos ardentemente viver as tuas promessas em nossas vidas. E nós sabemos que para isso todos os dias nós necessitamos sermos moldadas, sermos novas criaturas em Cristo. Então venha ao nosso encontro, venha ao nosso auxílio, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude. Espírito Santo, esteja conosco em todos os momentos, no dia de hoje, em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E até amanhã, mulheres.